Complicações sérias de saúde, como úlceras nos pés e retinopatia, devido a vasos sanguíneos danificados do olho, são comumente associadas ao diabetes. No entanto, sinais de progressão da doença diabética também foram associados à dor crônica nas costas, sugerindo que o diabetes descontrolado provavelmente desempenha um papel no desenvolvimento dessa dor. Fatores adicionais relacionados ao diabetes, como obesidade, também podem estar associados à dor crônica nas costas e distúrbios espinhais relacionados. Pessoas com diabetes são mais propensas a dores nas costas e no pescoço em comparação ao público em geral. Os riscos notavelmente maiores de dor na coluna podem ser o resultado de desequilíbrios relacionados ao diabetes no açúcar no sangue, insulina e radicais livres, que colocam estresse prejudicial aos discos intervertebrais. Vários estudos relacionaram a degeneração da coluna ao diabetes descontrolado e seus marcadores, incluindo hiperglicemia, hiperinsulinemia, estresse oxidativo. Os radicais livres referem-se a átomos instáveis que danificam as células e contribuem para o envelhecimento do corpo. Antioxidantes, como a vitamina I, ajudam a estabilizar os radicais livres e a prevenir danos. Se os radicais livres superam os antioxidantes em número, as células tendem a ficar tensas devido aos danos. Essa tensão é chamada de estresse oxidativo. O diabetes está conectado com altos níveis de açúcar, nomeadamente glicose e sorbitol, que é um subproduto da glicose. Altos níveis de açúcar no sangue tendem a alterar a matriz extracelular, levando ao aumento da taxa de morte celular, particularmente para células que formam o anel interno do disco espinhal intervertebral. A inferência aqui é que o envelhecimento natural do disco acelera devido a essas alterações celulares. Altos níveis de insulina no sangue, associados mais de perto ao diabetes tipo 2, levam a uma ligeira mudança no perfil de proteoglicanos, moléculas de proteína que têm cadeias de carboidratos anexadas. O excesso de insulina aumenta a quantidade de sulfato de condroitina, um tipo de proteoglicano, no anel externo dos discos intervertebrais. A perda desse sulfato de condroitina reduz o conteúdo de água do disco, diminuindo sua flexibilidade e função. O perfil de proteoglicanos em pacientes com diabetes tem menor densidade flutuante e menos cadeias laterais de açúcar em comparação a pacientes sem diabetes. Níveis consistentemente elevados de insulina alteram os proteoglicanos de várias maneiras, levando a mudanças na forma e função do disco intervertebral. O disco degenera mais rapidamente do que em casos de diabetes controlado ou casos sem diabetes. Estudos adicionais descobriram que altos níveis de glicose levam ao estresse oxidativo, que ocorre quando o número de radicais livres supera o número de antioxidantes. O estresse oxidativo leva a células danificadas no anel interno do disco, contribuindo para o envelhecimento acelerado do disco intervertebral. O efeito da hiperglicemia piorou com níveis mais altos de glicose e com maior duração da hiperglicemia, demonstrando que o diabetes pode ter uma relação dependente da dose e do tempo com a degeneração do disco. Pesquisas sugerem que hiperglicemia, hiperinsulinemia e estresse oxidativo levam a mudanças significativas, como a composição dos proteoglicanos nos discos intervertebrais. Esses estudos indicam que o diabetes provavelmente contribui para mudanças celulares e degeneração na coluna, além da obesidade ou inatividade física sozinhas. Mais pesquisas precisam ser feitas antes que uma relação clara entre diabetes e degeneração do disco possa ser verdadeiramente estabelecida. Em um estudo de dezenas de milhares de casos de diabetes, foram feitas comparações entre 3 categorias de pacientes: diabetes sem dor crônica nas costas, diabetes com dor crônica nas costas e diabetes com intervenção cirúrgica para dor crônica nas costas. Várias variáveis foram associadas ao desenvolvimento de dor crônica nas costas ou à cirurgia na coluna, como neuropatia, retinopatia, uso de insulina, maior índice de massa corporal e muito mais.
Os pacientes que passaram por cirurgia para distúrbios da coluna relacionados à dor crônica nas costas tendem a ter indicadores mais fortes de progressão do diabetes do que os indivíduos que não receberam tratamento cirúrgico para sua dor. Uma variável adicional pode ser o tempo. A cada ano que passa, o risco de desenvolver dor crônica nas costas aumenta em pacientes com diabetes. Acredita-se que o impacto do diabetes descontrolado no corpo pode contribuir para condições específicas da coluna e, eventualmente, para a necessidade de tratamento cirúrgico.